Boa noite, meus irmãos. Vamos começar a nossa doutrinária. Vamos agradecer o convite aos amigos do CEEG, à administração da casa, eu que sou desta casa. Agradeço muito a tudo que essa casa tem feito por mim, por todos nós, né? Esse pontinho de luz aqui na Terra. Vamos agradecer aos nossos amigos espirituais, por nos auxiliarem, por estar conosco, nos mantendo serenos, firmes, nos sustentando, né? Vamos falar sobre o livro Mediunidade com Jesus. É o livro que está sendo estudado nas doutrinárias. Estamos já no 5º capítulo, vou fazer o 5º capítulo, né? É um livro de fácil leitura, tranquila leitura, e hoje vamos fazer o 5º capítulo, né? Eu estou colocando aqui a apresentação para a gente começar a falar um pouco sobre esse 5º capítulo e começarmos de fato a nossa doutrinária, né? Que a paz de Mestre Jesus esteja conosco, né? E que os nossos amigos espirituais possam estar aqui também, estão aqui também, nos sustentando, nos incluindo, nos orientando, né? Então, o livro é esse aí, Mediunidade com Jesus, né? É de Roberto Lúcio Vieira de Souza, pelo espírito que se denominou Carlos, né? Estamos no 5º capítulo, como eu tinha dito, um esclarecimento mediúnico, né? E para o tema de todo o texto, temos essa passagem evangélica, né? Que o autor, né, traz, né? Está em Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Então, o capítulo, que é também pequeno, né? Os capítulos são pequenos, né? É uma página e meia no máximo, né? Nesse capítulo, ele vai falar sobre esse esclarecimento, a importância do esclarecimento, a responsabilidade que temos, principalmente os médios ostensivos, os médios que estão sendo esclarecidos sobre as verdades do Cristo, né? E sobre também, principalmente, né, essa questão do que a gente está fazendo aqui, né, terá reflexo também lá no céu, né, no mundo espiritual. O céu é o mundo espiritual, né? Então, vamos começar, né? Primeiro, o autor começa falando da vinda de Jesus, né? Começa falando sobre esse marco que é a vinda de Jesus ao planeta Terra. Tanto é um marco que o mundo se dividiu no tempo, né, em antes de Cristo e depois de Cristo, né, depois de Jesus, devido aos seus ensinamentos, né? Antes de Jesus, os povos politeístas, né, acreditavam em vários deuses, né? E nessa crença de acreditar em vários deuses, né, e quando começou a surgir os profetas, né, com a mensagem de que viria um Messias para salvar eles da escravidão, né, já com os povos, com o povo de Deus que já acreditava no Deus único, né, que foi o povo escolhido,
né? Pois já acreditava nesse Deus único, já foi preparado para isso. E ainda assim, esse povo de Deus acreditava que viria esse Messias e iria resolver todos os problemas que eles estavam enfrentando, né? E não é bem assim, né? Nós sabemos que não é bem assim. Jesus veio para mostrar, para dizer, para ser exemplo, principalmente na sua ação, né? Na prática, né? De que o que estava acontecendo, o que acontece conosco, é de nossa responsabilidade, que nós temos que procurar essa melhora, nós temos que nos sintonizarmos melhor com o alto, né? Então Jesus veio por parábolas, por historinhas, que naquela época ainda era difícil a questão do conhecimento, do intelecto, veio já implantar, né, esses conceitos nas nossas mentes. E aí o autor fala lá um pouco da história do maná dos deuses, né, o pão do céu. É uma história, uma passagem da Bíblia que fala que quando o povo hebraico estava no deserto, indo para a terra prometida, né, pela escassez dos alimentos, que como era muita gente, né, um povo inteiro sendo transferido de um lugar para outro, né, muita gente, então os recursos eram poucos e foram se acabando com o decorrer do processo de, de ida até a terra prometida pelo deserto. Eles ficaram sem esse pão, esse recurso, né? E aí Moisés, né, pediu a Deus esse recurso, né, para dar uma resposta para eles. E aí o que aconteceu, que chegou um certo momento, eles começaram, né, a ter esse pão, né? Começou a aparecer no deserto uns flocos de branco, né, que é comestível, né, é carboidrato. Hoje se descobriu que é um carboidrato, e servia para fazer pão, para assar, para fazer tudo. Então eles começaram a utilizar isso, né? E acharam que, né, Deus mandou aquilo para salvar eles. Mas a gente sabe que foi Deus, claro. Porém, né, existe hoje um estudo científico que diz que naquele deserto, né, existem insetos, né, alguns bichos, né, que comem um tipo de planta que tem lá específico do deserto, desse deserto onde eles atravessaram, e que esses insetos produzem esses flocozinhos, né? E aí esses flocozinhos, né, cristalizados, uns focos brancos, tipo neve, assim. Esses focos brancos, né, todos os dias ele tem muitos insetos desses, então eles produzem esses insetos e produzem esses focos brancos que eu acho é o excreto do inseto, né? É o que eles excretam na sua alimentação através dessas plantas. Então foi provado isso, né? E até hoje existem esses flocos lá que podem ser comidos, né? É um carboidrato, é um açúcar, né? Então esse era o conceito do povo, né? Que viria um Messias que viria mudar de uma hora para outra, que Deus ia mandar tudo de mão beijada para a gente, né? E a gente sabe que não foi bem assim. Então a gente precisava se esclarecer, nós precisamos nos esclarecer, né? E aí eu trouxe um conceito da Bíblia, ou da Bíblia, do dicionário, sobre o que é esclarecimento, né?
iluminar, fazer ficar claro, disseminar luminosidade, compreender, tornar elucidativo, distinguir, fazer com que haja relevância em tornar importante, explicar, dar ou receber certas informações ou esclarecimentos, instruir, fazer com que haja maior instrução, precisava esclarecer os inquietamentos da criança, né? É um exemplo que ele está usando aqui da palavra, dar explicações ou fundamentos, né? Então, nessa questão da mediunidade, pois todos nós somos médiuns, né? O colega, o irmão Emerson explicou na última palestra sobre essa questão da mediunidade, sobre essa faculdade orgânica que todos nós temos, uns mais exacerbados, né, mais ostensivos, outros menos, né? Então temos infinitos graus de mediunidade, né? Então todo mundo sente um calafrio, sem estar com frio às vezes, né? Então isso é mediunidade, né? Esse contato com o mundo espiritual, o mundo invisível, através do magnetismo, né? Do campo magnético que nós criamos com os nossos pensamentos, com as nossas ações, que vai atrair e vai repulsar, né? Então, o autor coloca bastante nas suas palavras sobre isso, sobre a instrução, sobre se esclarecer, né? Porque esclarecer é se iluminar, né? Kardec não, o Espírito da Verdade, no capítulo 6º, o Cristo Consolador, lá nas Instruções dos Espíritos, fala, né? Espíritas, né? Amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruir-vos, este é o segundo mandamento. Então a instrução, o esclarecimento, isso é muito importante para todos nós, né? Todos nós, principalmente o médium, né? Que está com a faculdade ostensiva, né? E aí eu pedi ajuda aqui a Emmanuel colocou para nos esclarecer sobre os esclarecimentos, né? E Emmanuel fala aqui, né? No livro Mediunidade e Sintonia, né? Ele fala que muitos companheiros solicitam orientação do céu para a vitória nas provas da terra, mas, em verdade, não necessitam tanto de novos roteiros esclarecedores, e sim de ação mais intensiva na obra edificante do bem, né? Precisamos da ação, né? Emmanuel está falando que nós já temos esse roteiro, nós já temos o conhecimento, nós já temos o intelecto, nós já temos todas essas informações e até muito além do que precisamos realmente para ser pessoas melhores, mas precisamos colocar em prática, né? Precisamos internalizar essas informações e colocar em prática, fazer a nossa obra, né? O caminho é o mundo escola e o mundo oficina, em que valiosas oportunidades felicitam a alma fielmente interessada na própria elevação. Não nos detenhamos na expectativa do que adoram o Senhor sem qualquer esforço para servi-lo. Ele próprio lega-nos com a boa nova um mapa luminoso para a roupagem da terra na Terra. Então nós temos aqui um planeta, né? A oportunidade da encarnação para experienciar e para aprender, né? Esse é o caminho, né? Ninguém vai se iluminar, ninguém vai sair de uma situação de imperfeição para a perfeição sem ter o trabalho, sem ter a prova, sem ter um local, né?
para se realizar sua obra, né? Precisamos desse trabalho. E o mundo, né, o planeta que nós vivemos, é justamente para isso, né? E como ele já tinha dito, né, Jesus já trouxe tudo, né? O Evangelho é o manual de boa convivência, é o manual de como se fazer esse processo evolutivo, né? É um manual de como ser uma pessoa melhor e ser melhor para uma pessoa, né? Então, a partir daí, né, desses ensinamentos que demoramos muito de entender e ainda estamos buscando entender, né? Pelejando para entender, vamos ter esse roteiro aí no nosso processo de evolução espiritual. Libertemos a claridade que já enclausurada em nossos corações e sigamos adiante. Há espinhos reclamando extinção, feridas que pedem bálsamo, aflições mendigando a paz, pedras à espera de braços amigos que as utilizem, a mentes encarceradas na sombra rogando luz, né? Emmanuel, né, e o Mestre Jesus, né? Emmanuel é considerado até o quinto evangelista, né? Carinhosamente, hoje a gente se fala muito nisso. Ele diz aqui que a luz já está dentro de nós, né? Nós já possuímos essa luz interior, nós já estamos nesse processo de tirar as cascas para que essa luz se faça brilhar, né? E para isso, né? E para isso precisamos desse autoconhecimento, né? Precisamos nos conhecermos melhor, né? Precisamos tirarmos os nossos vícios, né? A boa nova é esse roteiro para essa melhora, para que a gente se ilumine, né? E nesse iluminar, né, você também começa a ajudar outras pessoas a se iluminar, que é o foco do autor, do Carlos, né, e do Dr. Roberto, num livro, nessa parte, nesse capítulo, falando muito sobre isso, da gente se esclarecer e esclarecer o outro, né? Principalmente quem está com essa mediunidade mais exacerbada e quem está recebendo os ensinamentos do Espiritismo, né? Além do consolo, a gente precisa instruir, precisa evangelizar, né? Mostrar as verdades do mundo invisível, né? Perder esses dogmas, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Há crianças abandonadas implorando socorro para consolidar as bases em que recomeçam a vida. Quem estiver procurando a inspiração dos anjos, não se esqueça dos lugares onde os anjos colaboram com o céu, diminuindo o sofrimento e a ignorância na terra. Então, quando nós estivermos esclarecidos, né, quando a gente vai em busca desse esclarecimento, né, muitos de nós já temos esse esclarecimento porque estamos dentro de uma casa espírita, estamos lá buscando esse conhecimento. Precisamos esclarecer a outros, né? Tem tantos aí, né? Precisamos desse bálsamo, precisamos desse... Tem tanta gente que não se aguenta mais, né? Não se aguenta mais nem em si mesmo, né? Porque já percebe que tem os defeitos e que tem os vícios, mas não consegue sair disso, né? Então precisam desse consolo e dessa instrução, né? E tem tantos que
nem têm consciência disso e precisam também desse esclarecimento. E esses tantos que precisam disso e têm esse esclarecimento estão em locais que não são tão legais assim, né? E que esses anjos vão lá, os anjos vão lá, né? Nós que somos nós que somos espíritas, né? E aqueles também que não são, que podem também ter o conhecimento, né? Sabemos e saberão que os mentores, que os anjos guardiões, né, vão nas profundezas lá da escuridão, nos locais onde os espíritos errantes e os espíritos ainda arredios, né, que não querem, ou que querem, mas não sabem sair daquela situação, né? E a mesma coisa nós devemos fazer, né? É buscar dentro das nossas possibilidades, né? Aqueles que necessitam dessa ajuda, né? Às vezes a gente fala muito sobre outros irmãos de outros segmentos religiosos, né? Mas esses irmãos muitas vezes estão lá nos presídios, né? A igreja protestante vai muito nos presídios evangelizar, né? Vai muito nesses locais que eu particularmente não vejo o espírita aí, né? Mas tudo, né, tem o seu porquê, tem o seu para quê, tudo Deus está aí no controle. Vamos seguindo aqui, né? Agir no bem e buscar a simpatia dos espíritos sábios e benevolentes, encontrando-a. Se Jesus não parou em contemplação inoperante, transitando no serviço ao próximo da manjedoura até a cruz, ninguém aguarde visitação dos mensageiros divinos paralisando as mãos na esperança, sem trabalho, e na fé, sem obras, né? Então, agir em busca da simpatia dos espíritos, isso é muito voltado para os nossos pensamentos, para as nossas ações, né? Aquilo que a gente está sintonizando, né? Como tem lá na passagem que dá título a esse capítulo, né? Tudo que ligardes na terra será ligado no céu, né? Tudo que a gente está fazendo aqui terá uma consequência no céu, terá uma continuidade lá no céu, né? No mundo espiritual, né? E Jesus, e ele dá o exemplo de Jesus no trabalho, né? Jesus, o tempo todo, né? Do início ao fim, né? Da sua permanência aqui, foi trabalhando, foi fazendo a sua obra, né? Então, muita gente está querendo o auxílio de Deus, o auxílio dos seus anjos da guarda, de Jesus, mas fica em casa parado, sem dar aquela, sem ter a ação, né? Tipo a máxima que a gente fala, né? Faça por si que Deus ajudará, né? Faça por onde que você terá ajuda. Então a gente precisa sair, né? Para dar esse passo, né? Para a gente ter o auxílio, né? Como é que eu vou ter o auxílio se eu não trabalho, né? Para que vou ter esse auxílio? O auxílio vem de acordo com aquilo que você vai buscar, porque aquilo que você não entende muito, você vai ter um auxílio para aprender ou para passar, né, por aquela situação. Então, precisamos desse trabalho, dessa ação, como Emmanuel falou lá no início. E finalizando aqui, o aprimoramento da mediunidade, aí ele já volta, né, para a mediunidade, é a espiritualização renovadora. E a espirituação renovadora são problemas de boa vontade na decisão de trabalhar e na cooperação, porque somente buscando trazer o céu ao mundo pelas nossas aplicação ao bem é que descobriremos a estrada verdadeira que nos conduzirá efetivamente para os céus. Então, né, ele resume aí, né, nessa questão da mediunidade, que precisamos desse trabalho, né? Precisamos praticar
os ensinamentos do Mestre Jesus, das leis divinas, que o que é aplicado aqui vai ser também aplicado no mundo espiritual, né? As leis divinas são as mesmas, né? Claro que aqui a gente está condensado na matéria, né? O nosso corpo físico, mas tem o espírito que está acoplando essa matéria, vai seguir as mesmas leis, né? Então é preciso trazer essas leis, né, para a realidade do encarnado, para a realidade material, né? As leis e os princípios morais éticos que regem o mundo espiritual, né? Para que a gente traga esse reino de Deus à Terra, né? Ao mundo material, para que a gente dê esse passo no processo regenerativo do planeta, né? Onde o bem vai sobrepor um pouco ao mal. Não é que não vai deixar de ter o mal, mas o bem já vai se sobrepor um pouco ao mal. É um estado de regeneração, um estado onde você ganha forças para seguir a sua caminhada, não precisa mais dessa luta, essa batalha constante da nossa vida em melhoramento, em sofrimento, né? Então precisamos trazer esse céu bendito para a nossa realidade, através dos ensinamentos da Boa Nova. E aí chega o ponto que eu acho que é o ponto mais importante, é o ponto desse texto, né? Que é quando ele fala dessa ligação da Terra, né? Tudo que você ligar na Terra será ligado no céu, e dos nossos pensamentos, né? Ele foca um pouco nessa questão dos nossos pensamentos, nesse esclarecimento que nós temos que entender o que os nossos pensamentos produzem, né? Aí eu botei aqui o que a nossa energia está produzindo, né? O que eu estou fazendo com as oportunidades que eu estou tendo, né? Eu estou produzindo luz, eu estou produzindo bem-estar ao outro, eu estou produzindo bem-estar a mim mesmo, né? Então, é uma análise, é uma reflexão que precisamos fazer, né? Com quem eu estou onde estou conectando o meu Wi-Fi, quais são minhas companhias, tanto encarnado quanto desencarnado, né? Os meus pensamentos, aonde eu estou levando os meus pensamentos, o que é que eu estou produzindo com isso, né? São coisas nobres, coisas que vão me elevar, ou são coisas que vão ficar aqui na Terra somente, e quando eu for para, como é que desenlaçar, porque todo mundo vai desenlaçar, eu não vou encontrar um ambiente favorável, né? Devido ao que eu produzi aqui na Terra ser só da Terra, não tem lá no mundo espiritual, e se tem, né? Às vezes, né? Estou falando no sentido material, né? Que às vezes a gente se envolve muito com os bens materiais, com a riqueza, né? E lá no mundo espiritual não tem essa adoração às riquezas, né? Então lá você vai colher o que você fez com as riquezas, né? Se você utilizou bem ou utilizou mal, né? Os exageros, as paixões, né? Exageradas. Então o autor ele fala muito sobre isso, né? Desse esclarecimento que nós, principalmente os médios ostensivos, né? Temos que cuidar o tempo todo, orar e vigiar o tempo todo, né? Porque nós estamos imersos em muitos pensamentos, né? Eu estou aqui agora falando com vocês, mas aqui onde eu estou tem muitos pensamentos, tem os meus, tem os que eu estou recebendo, tem outros que eu estou emitindo,
consciente e inconscientemente. Tem outras pessoas aqui próximo que também estão emitindo pensamentos, estão pensando. Então, nós estamos imersos nessas ondas de pensamento, então precisamos saber o que é bom, o que é mal, para a gente distinguir e seguir no caminho correto, né? E aí eu chamei Emmanuel de novo, né, para nos ajudar aqui com os pensamentos, né? É o livro Paciência, no 7º capítulo, Caridade do Pensamento. Sabemos todos que o pensamento é a onda de vida criadora, emitindo forças e atraindo-as, segundo a natureza que lhe é própria, né? Tudo parte do pensamento, né? Tudo parte do pensamento que gera o sentimento, que vai gerar as ações, né? Fácil entender, à vista disso, que nos movemos todos no oceano de energia mental. Foi o que eu acabei de falar anteriormente. Nós estamos imersos nesse mundo de pensamentos, né? Então temos que saber repelir, atrair o que é importante, o que é útil, e repelir aquilo que não é útil, ou apreender, ver que não é útil, né? E seguir o caminho. Cada um de nós é um centro de princípios atuantes ou de radiações que liberamos, consciente ou inconscientemente. Sem dúvida, a palavra é o veículo natural que nos exprime as ideias e as intenções que nos caracterizam, mas o pensamento em si, conquanto a força mental seja neutra, qual ocorre a eletricidade, é o instrumento genuíno das vibrações benéficas ou negativas que lançamos de nós sem a apreciação imediata dos outros. Como eu tinha dito, né? É o instrumento genuíno, é o princípio da onde gera todas essas vibrações, começa a partir do pensamento, né? Nós temos as nossas ações, a nossa fala, que às vezes também machuca, que às vezes também fere, mas essa fala que machuca partiu de um pensamento, partiu de um sentimento que gerou essa fala, essa ação de falar, né? Como também nas coisas boas, né? A partir do momento que a gente pensa coisas boas, a nossa fala também sairá flores, né? Sairá coisas boas que vai nos fortificar, né? Vai nos deixar mais leves e também vai ajudar aqueles que nos cercam, principalmente, como a gente sempre fala, nos nossos familiares, né? Na nossa vida íntima, comum dos familiares, né? Quando a gente consegue ter esse pensamento positivo, esse otimismo, ajuda não só a gente, mas a tudo que nos cerca. Emmanuel continua: meditemos nisso, afastemos do campo íntimo qualquer expressão de ressentimento, mágoa, queixa ou ciúme, modalidades do ódio, sempre suscetível de carrear a destruição, né? Se tens fé em Deus, já sabe que o amor é a presença da luz que dissolve as trevas. Então, intimamente, nós já sabemos isso, né? Sabemos que já é impresso nas nossas consciências, né? No nosso espírito, né? Tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida mais agradável a Deus, digamos assim, né? Apesar de nós sermos criados simples e ignorantes, né? E no decorrer do tempo a gente vai ganhando essa bagagem de conhecimento e de imperfeições, porque as imperfeições vêm devido aos erros cometidos várias vezes, né? Por consciência, né? Porque o erro é normal. Para você aprender, muitas vezes você tem que errar, você tem que tentar e errar. O problema é que quando a gente erra,
e passa aquela situação, a gente erra de novo pelas mesmas coisas e vai errando pelas mesmas coisas e entra a encarnação e encarnação fazendo as mesmas coisas, né? Então esse já é o mal, né? Já é o mal e isso gera as imperfeições, né? Cultivemos a caridade do pensamento, dá o que possas em auxílio aos outros, no entanto, envolve de simpatia e compreensão tudo aquilo que des, né? No auxílio, principalmente dos médios ostensivos, né? Dentro da casa dos espíritas, como eu tinha dito, é preciso essa caridade com os pensamentos, é preciso essa boa vontade, né? Que vai gerar uma simpatia, vai gerar essa compreensão, né? Então, pensemos nisso, né? Que somos médios e que precisamos dessa boa vontade, né? Para gerar boas energias. No exercício da compaixão, que é a beneficência da alma, revisa o que sentes, o que desejas, o que acreditas e o que falas, efetuando a triagem dos propósitos mais ocultos que te inspirem, a fim de que se traduzam em bondade e entendimento, porque mais dia menos dia as nossas manifestações mais íntimas se evidenciam ou se revelam inelutavelmente, de vez que tudo aquilo que colocarmos no oceano da vida para nós voltará, né? Às vezes temos a ação de falarmos as coisas da boca para fora, mas no íntimo estamos pensando totalmente diferente, né? É isso que ele está dizendo aí, né? E que esse íntimo vai ser revelado, no momento nós vamos mostrar as nossas garras, né? Vai ter um momento que a gente não vai poder mais se esconder, e principalmente no mundo espiritual, né? No mundo espiritual não vai ter mais a roupagem das máscaras sociais que nós utilizamos no mundo, né? A gente vai ter que enfrentar, né, os nossos defeitos. É difícil, né? Esse vasculhamento íntimo, né? Você cavar lá intimamente, profundamente, os seus sentimentos, o que você está sentindo, porque às vezes a gente vai, porque não, a gente vai encontrar coisas que a gente não vamos gostar, né? E aí a gente não quer muito fazer essa reforma íntima, né? A gente não quer colocar isso, né? Não quer sacudir isso e fazer uma faxina, né? A gente tem medo, muito medo, né? Não é à toa que muitos gostam até da doutrina espírita, muitos estão aí, falam, né? Bom, o espiritismo é bom, os conceitos e tal, mas quando você vai para a doutrina, né? E conhece que você precisa, e o que Jesus fala basicamente o tempo todo é isso, que tudo depende de você, que você é o responsável, que você tem que melhorar, que você tem que ver você, né? Os seus vícios, os seus defeitos. As pessoas correm, não querem mais participar porque é difícil, às vezes, para muitos, essa faxina interior, né? Preferem ficar ainda com os conceitos equivocados, né? Do mundo, do mundo material, né? E por isso, como eu disse anterior, das encarnações e encarnações, nos erros, né? Mesmo sabendo aquilo que é certo. E trouxe também aqui só para exemplificar mais, sobre a influência dos espíritos, né? Nos nossos pensamentos. Tem lá no Livro dos Espíritos, né? A pergunta 459. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, né? Kardec faz essa pergunta aos espíritos e os espíritos respondem, né? Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem, né?
Parece até que nós somos marionetes, né, na mão dos espíritos, mas não, né? Todas as nossas ações, nós temos o livre-arbítrio e fazemos porque queremos fazer. A influência, não, ninguém está mandando você fazer. Existe a influência, mas você faz se você quiser, né? De acordo com aquilo que você sintoniza, de acordo com aquilo que seu desejo quer, né? E que você não consegue controlar, ou que você ainda não consegue, né, administrar, né? Então, não somos marionetes, né? Somos muito influenciados o tempo todo, né? Mas não somos marionetes. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Aí os espíritos respondem: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto. Muitos pensamentos vos acodem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. E, não raro, contrário uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura aos vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos verdes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem, né? Ele fala muito dos nossos pensamentos, quando a gente até tem dúvidas sobre realizar alguma ação, né? A gente vai fazer alguma coisa e naquele primeiro momento é o meu pensamento que quer fazer, mas aí vem aquela vozinha na cabeça: oi, cuidado. E aí gera a dúvida: pô, devo fazer ou não devo fazer, né? E aí pode gerar outras influências, né? Porque somos muito influenciados por vários espíritos, né? E aí o nosso anjo da guarda fala: cuidado, né? Não vá, né? E aí a gente fica nessa dúvida, né? Mas temos também os nossos pensamentos, somos espíritos também, né? O que vai fazer a gente seguir ou não é justamente colocar em pauta se a ação que eu vou tomar é coerente, né, com a ética e com a moral do Cristo. E ponto. Pergunta 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos, né? Essa é uma dúvida que a maioria dos médios tem, né? Principalmente quem está começando, tem muita dúvida. O que é meu, o que não é meu, né? Agora, não importa tanto, né? Importa o conteúdo, o que está sendo pensado, né? Agora, se é seu ou se não é, às vezes não importa tanto, né? Não importa o conteúdo do pensamento, né? Se for uma coisa boa, não importa se foi seu mentor, se foi você, importa que vai te ajudar a te elevar e a ajudar aquele que está te buscando para fazer ajuda, no caso do médium, né? Ostensivo, que está na casa espírita. E se for uma coisa ruim, né? Você tem como saber, né? Tem como você perceber que é uma coisa ruim, né? Então, e com o tempo você vai distinguindo, né? O que é do mentor, o que é seu, o que é do irmãozinho que está ali em sofrimento, né? Ou do irmãozinho que está ali conectado conosco com as mesmas afinidades que nós temos, né? Às vezes nós temos muita afinidade para a questão do intelecto, que quer estudar, outras vezes tem muita afinidade com as questões materiais, né? E isso vai atraindo, né? Somos a antena, né? O nosso Wi-Fi vai captando isso, né?
E daí, quando nós pensamos coisa boa, quando vamos fazendo uma caridade, nós também temos esse auxílio das coisas boas, dos anjos guardiões. Né? É por aí. Então, ele fala aqui, né? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. É a resposta, né? Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar, né? Aquele primeiro pensamento, como eu falei, às vezes é o nosso pensamento mesmo. Mas, ao final, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, né? Muitas vezes é útil que nos saibas fazê-la, que não saibas fazê-la, não a fazendo, a obra o homem com mais liberdade, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Né? Então, às vezes não é útil, né? Como ele está dizendo, não saber. Porque já pensou se a gente fica aqui esperando o nosso anjo guardião falar tudo que a gente tem que fazer? Não, menino vá, faça isso, menino vá, faça aquilo. Né? Então a gente não vai ter méritos em nada, a gente não vai aprender nada. Né? Então é melhor que venha uma sugestão, que dessa sugestão a gente analise, a gente, poxa, é mesmo, é melhor por isso, por aquilo, e siga. É melhor porque no Evangelho, é melhor porque na ética moral, na ética do bem, do amor, é por aqui que eu tenho que seguir. Né? Porque senão, como nós somos meio acomodados e preguiçosos ainda, né? Muitos de nós, né? A gente ia ficar muito acomodado e a gente não ia ter o crescimento necessário, né? E Deus, com a sua perfeição, sabe o que faz, né? E se a gente toma um mau caminho, também é responsabilidade nossa, né? É o nosso livre-arbítrio. E aí o autor fala também que esses médiuns, né, já esclarecidos, né, serão os embaixadores de Cristo, né? A partir do momento que a gente está aqui falando sobre as mensagens do Evangelho, sobre as mensagens de Jesus, nós nos tornamos essa ponte, né? Nós não somos instrumento, né? Dessa fala de Jesus, mesmo que ainda, né, não compreendamos plenamente, de fato, porque somos ainda imperfeitos, estamos ainda em busca, né? Mas a nossa compreensão, o que tiver de bom nela, né, nós temos que passar adiante, né? Porque a gente está aprendendo também, né? Ninguém é melhor do que ninguém e todo mundo tem algo para oferecer, né? E para receber, né? Então, esses embaixadores, pela boa vontade, né? Pelos sentimentos que vão colocar, né? Nesse auxílio, nessa instrução ao próximo, né? Esses médios, né? Vão gerar isso aí, amor, vão gerar justiça, vão gerar verdade, né? Porque o médio, né? Muitos acham que o médio tem que ser santo, né? Tem que ser santificado, tem que ser nada a ver. Todos nós somos médios, independente da sua santidade, né? Nós precisamos apenas ter a boa vontade. A partir da boa vontade, né? Que as coisas vão gerar, vão produzir coisas boas. E aí a nossa imperfeição vai sendo trabalhada, porque nossos conceitos vão mudando, né? E a questão dos pensamentos, a questão da atração, né, também vai mudando e vamos tendo mais auxílio, vamos aprendendo mais, né, e vamos seguindo o nosso caminho, né? E aí o autor fala muito nisso, né? Que nós seremos esses embaixadores. Nós, quando eu falo,
principalmente quem está numa casa espírita, recebendo essa mensagem da verdade e que precisa repassar, né? Lá no Kardec, os espíritos também falam para Kardec, né? Qual é a melhor coisa que a gente pode fazer para o espiritismo, né? É divulgar, né? Divulgar o espiritismo, divulgar o conceito do mundo invisível, divulgar essa boa nova da forma destrinchada, como, né? As formas sem alegorias e sem parábolas, como Jesus trouxe, porque precisava ser assim naquele momento, mas hoje não precisa mais ser assim. Isso. E aí, continuando, o autor fala, né? Mais uma vez, já no finalzinho do capítulo, que não é só a questão do consolo, né? O irmão está com dor, está sentindo alguma coisa, vai buscar ajuda, né? Console, acolha, mas também instrua, né? A instrução, a iluminação, porque vai tirar ele não só daquela situação, como ele vai saber lidar com aquela situação e como ele mesmo vai promover a sua própria cura, né? Porque quem cura a gente somos nós mesmos, né? Deus, em primeiro lugar, e a nossa boa vontade, os espíritos, mas a gente parte tudo da gente, né? Então a cura de qualquer enfermidade física e espiritual parte primeiro de nós, né? Então a instrução, ele coloca muito nisso, esclarecimento, né? Como no título do capítulo, o esclarecimento vai fazer com que a gente sejamos os embaixadores da mensagem do Cristo. E essa instrução, né, essa mensagem, né, que nós vamos passar para o próximo, né, esse acolhimento, vão criar laços, né? E aí ele toca nessa frase, né, que tudo que nós cativamos, nós somos responsáveis por tudo que nós cativamos eternamente, né? Porque cativar é criar esses laços, né? No livro aí do Pequeno Príncipe, né, a raposa justamente explica isso ao príncipe, né? Porque naquele momento, né, do livro, né, da história, o príncipe estava um pouco angustiado, triste, porque ele tinha uma rosa no planeta dele e que ele achava que era única, né? Era especial, só tinha ela no universo. E quando ele foi viajando entre os planetas, ele encontrou um jardim cheio de rosas, né? E aí ele ficou triste porque minha rosa não é mais a única, não é mais a especial do universo. Mas o que torna a rosa dele especial, que a raposa explicou a ele, é porque ele cativou a rosa, né? Ele cuidou da rosa, ele regou a rosa, ele conversou com a rosa conversou com ele, ele criou laços com a rosa. Então nós criamos esses laços com aquele que nos procura, com aquele que a gente auxilia e consola, né? E esses laços são eternos, né? São eternos, muitas vezes são eternos. Eu lembro agora, assim, de André Luiz no nosso lar, né? Ele, naquele momento que ele vê a senhorinha que orou para ele, né? Que ia lá no consultório dele, né? Que não tinha recurso para pagar a consulta, mas que ele atendia mesmo assim, sem querer, né? Mas ele atendia, né? Naquela, como obrigação de médico, mas sem realmente estar querendo atender. E foi a única que orou por ele, né? Criou esse laço, criou esse auxílio, mesmo ele sem querer, né? Com a ajuda que ele deu, né? Mesmo sem querer. Imagine se ele fizesse isso de boa vontade, imagine se ele fizesse isso de bom grado, né? Mas para ela, aquilo ali foi a maior ajuda do mundo, né? Então ela
orou por ele, e quando ele viu aquilo, ele se emocionou muito. E por fim, e mais uma vez falando, né, é o que o autor nos pede, né? Eu botei isso aí, foi a forma que eu encontrei de esse menino no megafone, a forma que eu consegui ver, né, para os médios esclarecedores que vão esclarecer, que estão no trabalho, né, estão na linha de frente desse trabalho de trazer o reino de Deus para a terra, né, falando de Jesus, né. Então temos que nos esclarecer para esclarecermos, né, o nosso próximo, o nosso irmão. E é isso, meus irmãos. O capítulo é interessante também, né? É um capítulo pequeno, mas dá muita coisa para se falar. Mais uma vez eu quero agradecer a todos, né? A presença de todos aí. E um abraço, muita paz, que Deus abençoe a todos.